Domingo de muitas bênçãos na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos acabando o livro de Ruth. Eu já estou com saudade, né? Quanta coisa boa nós aprendemos, né, nesse livro. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Vamos começar no versículo 1, vamos ler de 1 a 5. Ruth 3, de 1 a 5. Boaz e Ruth na eira. Glória a Deus. Versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Olha a preocupação de Noemi, o amor dessas duas, nora e sogra, né? Noemi, né, tomou a iniciativa de arranjar um casamento para Ruth. Ela queria ver Ruth em segurança. Este era o desejo de Noemi desde o primeiro capítulo do livro de Ruth. Você pode ver que Ruth 1:9, olha lá no início, Noemi fala assim: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Esse era o desejo de Noemi para suas noras, né? Que elas voltassem a ter seus maridos e tivessem filhos, desejo do coração de Noemi. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Versículo 3, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Então Noemi planejou um meio de Ruth encontrar sós com Boaz, né? Porque por enquanto ela estava sempre junto com os trabalhadores ali, né? Mas aí Noemi planejou tudo isso para que ela tivesse esse encontro com ele. A sós, quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirá os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Que Noemi já estava sentindo, né, o cuidado de Boaz com Ruth. Ela já estava sentindo isso no coração. Então, o que Ruth ia fazer diante disso tudo? Em busca de quem? Do seu resgatador, que nós já estudamos sobre isso, né? Aquele parente mais próximo. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Olha só, é bom a gente receber bons conselhos, né? No caso, ela estava sendo dirigida pela essa mulher que amava ela, e ela foi seguindo tudo o que Noemi lhe dava, né, para que ela fizesse. Agora nós vamos para Ruth 3, vamos ler do 6 a 18. Boaz promete a Ruth casar com ela. Agora sim está chegando no desfecho dessa história, né? Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Então Ruth começou a colocar o quê? O plano de Noemi em prática. Versículo 8, sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Então, Noemi aqui encorajou Ruth a ver se Boaz assumiria a responsabilidade de ser o seu parente resgatador, né? Ela foi logo para resolver a questão. Versículo 9, disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aí ela já foi direto ao assunto, né? Então o pedido de Ruth a Boaz é que ele coloque em ação a lei do levirato, que nós já estudamos sobre isso. Seria como um pedido de casamento, não é? Versículo 10, disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizesses a tua última benevolência
que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Olha só, ela estava fazendo a coisa certa, buscando o homem certo para a vida dela, né? E quando ele fala isso, o que a gente percebe aqui? Que ele era um homem mais velho, não é isso? Quando ele fala isso, ele está, né, demonstrando aqui que ele era mais velho do que ela. Versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Nós estudamos um dia desse no nosso chá, né, Jô, sobre a mulher virtuosa, que está em Provérbios 31. E olha só, esse homem reconhece, né, as qualidades que são admiráveis em uma mulher. Encontrava-se em Ruth, de acordo com o testemunho de Boaz, porque Boaz está testemunhando quem era Ruth, uma mulher virtuosa. Aí depois você em casa, leia Provérbios, você aqui, depois leia Provérbios 31, que aí nós vamos conhecer, né, como é essa mulher virtuosa, quais as características dela, as qualidades. Versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Olha esse detalhe agora, gente. Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Então, havia um outro resgatador mais próximo. E a gente sente aqui, nós vamos ver na história, que Boaz fica triste a respeito disso, porque, na verdade, ele queria ser o resgatador de Noemi e Ruth, né? Mas havia um outro homem mais chegado ainda, um parente mais próximo do que Boaz, e este homem tinha o direito de tomar Ruth como esposa e resgatar as terras da família. Tinha um outro homem que era mais chegado. Mas se esse homem escolhesse não fazer isso, quem era o parente mais próximo? Boaz. Olha só, ainda tinha isso, que estava atrapalhando uma pedra no caminho de Boaz ali. Versículo 13, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate, porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã. Olha só, tão certo como vive o Senhor, era um homem de palavra, se ele não quiser, eu vou assumir essa situação. E ela deitou, e passaram ali aquela noite. Mas nós vamos ver que não aconteceu nada nesse momento aqui entre os dois. 14, ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Então, embora eles não tivessem se relacionado, o que Boaz fez? Se preocupou com a reputação dessa mulher e com a sua própria reputação também, né? Os empregados ali, aí de repente uma mulher ali com ele, então ele se preocupou com isso. E os trabalhadores poderiam o quê? Interpretar a maior presença de Ruth, aquela noite toda, passando ali naquele lugar com Boaz. Aí dizem as más línguas, né? Quando visse a falar coisas que não aconteceu. Disse mais, dai-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. 16. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele nos deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Aí de novo ele abençoando essas 2 mulheres. Versículo 18, então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Olha só, olha Noemi aqui, né? Nós vemos aqui Noemi, ela tinha certeza de que
Boaz ia cumprir tudo aquilo que ele tinha falado. Por quê? É uma característica, né? Então, pessoas na nossa vida que falam coisas para a gente e são pessoas confiáveis. Não é isso? Eu vou fazer, não deixa comigo. Não, são pessoas confiáveis. Assim como tem pessoas na nossa vida, né, que você não confia. Se a pessoa falar assim, não, eu vou, não deixa comigo, você confia? Não, você fica sempre com o pé atrás. Não é isso? E aqui não, Noemi mostrou a confiança que tinha nesse homem. Por quê? Pelas características dele. Ele era uma pessoa séria. É a palavra, sim, sim, não, não. A pessoa fala assim, não faz. Então, a palavra fala isso, que a gente seja assim. Dá para fazer? Não, não dá para fazer. É melhor falar não dá para fazer do que dá para fazer e a gente não fazer, né? E Noemi sabia quem era esse homem, o caráter dele, por isso que ela sabia que ele ia resolver naquele dia a situação. Agora vamos para Boaz, casa com Ruth 4, Ruth 4, de 1 a 12. Versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, nem foi citado o nome desse homem aqui. Chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então, essa porta da cidade, a entrada da cidade, era o local onde eram feitas as transações jurídicas, comerciais, acordos, compras, vendas, entende? Então, era nesse lugar. Então, Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então, era importante que um contrato fosse firmado na presença de testemunhas. Até hoje, né, no casamento, tem as testemunhas. Versículo 3, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Imagina o coração de Boaz, como é que foi nesse momento. Falou, pronto. Essa mulher não vai ser mais minha. Né? Então, ao resgatar a terra de Noemi, o parente mais próximo, ou seja, o resgatador, teria oportunidade o quê? De ampliar suas propriedades. Por quê? Porque Noemi não tinha herdeiros. Olha só, não é isso? Ruth não tinha herdeiros. Então, ele ia resgatar enquanto estivesse viva. Noemi, depois que ela morresse, ia voltar para quem? As terras retornariam para a família daquele homem, do resgatador. E ele ficou feliz. Ele falou assim, então tudo bem, deixa comigo, eu vou resgatar. Mas olha o que Boaz fala no versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aí a coisa já ficou diferente, não ficou? Olha só, quando Boaz mencionou isso para o resgatador, que ele teria também a responsabilidade de se casar com Ruth, a situação mudou, nós vamos ver isso. Porque se Ruth tivesse um filho, ele seria o quê? Herdeiro da propriedade da família, não é isso? E isso pesou na hora desse homem tomar uma decisão. Nós vamos ver aqui no versículo 6. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Ele desistiu ali naquele momento. Ele não olhou para a necessidade daquelas mulheres, ele olhou para quê? Para as necessidades, para a herança dele.
E muitas vezes, né, nós vemos pessoas assim que olham só para o seu umbigo o tempo todo. É assim, ó. Não olha para a necessidade da pessoa que está do lado, não é? É o tempo todo olhando para o seu umbigo. E Deus fica assim esperando, né, que nós venhamos a tomar atitudes diferentes, parar de olhar para nós mesmos e olhar por outras pessoas, porque quando nós fazemos isso, Deus cuida de nós e da nossa família também. Isso é um segredo, né? Então, parar de olhar para o nosso umbigo. Então, o resgatador falou assim, ó, então cumpre você fazê-lo, eu estou fora dessa situação, né? Então, versículo 7, este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Olha só, tirava a sandália e dava ao seu parceiro. Então, naquele versículo 8, disso pôs o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então, esse tirou o calçado, ele estava o quê? Renunciando o direito que ele tinha, né, de ser o resgatador, e deu esse direito a Boaz. Por isso que ele faz esse gesto de tira a sandália e dá para Boaz, entrega para Boaz. Era um costume, né? Versículo 9. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, que era esposo de Noemi, a Quilion e a Malom, filhos de Noemi. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Então, você vê Boaz procedendo de acordo com a lei, diante de testemunhas aí, dos anciões, e ele se casa com Ruth. Que homem de caráter maravilhoso, né? O tempo todo esse homem mostra um caráter impecável, né? Boaz. E Ruth, né, fez a escolha certa, como ele falou, ela poderia ter procurado rapazes mais novos, ter se relacionado, ter buscado, mas não, ela queria o quê? Né? Ela foi dirigida para aquilo que Deus tinha para a vida dela, ela esperou o momento certo, ela não foi afoita, né, de arrumar um outro homem qualquer, ela seguiu os conselhos de Noemi, que explicou essa lei para ela, do levirato, e ela foi lá e fez tudo conforme a lei, e Boaz também fez tudo conforme a lei. Versículo 11, todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome, afamado em Belém. Então, ele é um homem, né, que se via isso, né, nele. E quem lembra, quem era Raquel e Ruth? Quem lembra? Nós já estudamos isso. As esposas de Jacó, lembra? Raquel e Lia, esposas de Jacó, e que descendem essas tribos que nós temos falado delas, as 12 tribos, não é isso? São os filhos, os nomes dos filhos de Jacó. Então, o que a gente estudou? Que Raquel era estéril, e Lia ia tendo filho, e Raquel não tinha filho. Aí o que ela fez? Deu a sua serva, Bila, a Jacó, para que ela tivesse filho, e esse filho depois seria dela, né? E ali havia uma disputa entre aquelas duas irmãs, e Jacó era apaixonado por quem? Por Raquel, a Bíblia fala isso, né? E naquele momento houve aquela disputa de maternidade, quem dava mais filhos para Jacó, né? E ali depois Raquel teve um filho, um grande homem na Bíblia também, que nós vamos estudar a respeito dele, que é José, filho de Raquel, que era estéril. Então, quando eles falam isso, assim como Deus usou Lia e usou Raquel para que essas tribos,
esses filhos de Jacó viessem a dar esse nome a essas tribos, olha só, ele está falando a mesma coisa a respeito de Ruth, incluindo Ruth nisso tudo, né? O povo está falando isso. Então, nós vamos para o versículo 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Olha, presta atenção nisso. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Alguém entendeu alguma coisa? Não tem como entender, por isso que não adianta a gente querer ler a Bíblia sem estudar, gente. Não adianta. Quem é Pérez, quem é Tamar, quem é Jacó, quem é Lia, quem é Raquel? Como é que nós vamos conseguir entender a palavra de Deus se nós não vamos na profundidade, na raiz? Então, nós vamos conhecer um pouco, eu não vou ler tudo, mas eu vou explicar um pouco a respeito disso, quem eram essas pessoas. Vou repetir, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Essa história, se depois vocês quiserem ler na íntegra, está em Gênesis 38, de 1 a 30. Isso é o estudo, né? Caramba, eu quero conhecer essa história, eu quero saber quem é. Eu vou explicar aqui, mas depois você leia em casa de novo. Então, nós vamos ver a história de Judá e Tamar. Judá é o quê? Um dos filhos de quem? De Jacó, não é isso? É um das 12 tribos, né? Uma das 12 tribos, Judá. Então, Judá teve filhos, Onã e Selá. Se casou com Tamar. Morreu e deixou Tamar sem filhos. De quem que a gente lembra? De Ruth, não foi isso? Malom morreu, deixou Ruth sem filhos. Esse homem morre, deixa Tamar sem filhos também. Depois, Onã possuiu a mulher de seu irmão, né? Tamar, cumprindo a lei do levirato. A lei não falava isso? O irmão morreu, não é isso? Aí veio Onã, tomou a mulher de né? Cumprindo a lei do levirato. Mas todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Não quero deixar descendência. Fez como aquele fulano, né? Que Boaz falou, fulano, que nem tem nome. Fez a mesma coisa. Eu vou deixar, né? As minhas terras, para ele ser herdeiro, ter esse direito. Então, ele fazia isso na hora da relação. Ele não deixava. Por quê? Para que ela não tivesse um filho. Para não dar descendência ao seu irmão. E aí, o que acontece? Isso desagradou a Deus. Olha o que ele estava fazendo. Deus deu uma ordem. Ele estava fazendo aquilo, sabe? E isso desagradou a Deus. E a Bíblia fala que ele foi punido com morte mesmo. Aí morreu mais esse. E Tamar ficou sem filho de novo. É uma história, né? Agora nós vamos ler, para poder entender, nós vamos ler o restante, que está em Gênesis. Nós vamos começar do... Abram Gênesis 38, vamos começar do 11. Então, até aí, está entendido, não está? A história? Então, glória a Deus. Agora vamos entender o resto, o final dessa história. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, o filho mais novo, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa do pai. Mas parecia aquela viúva negra, é isso que vai morrendo os maridos. Daí o Judá falou assim, meu Deus, aí tem mais esse filho, aí será que vai morrer também? E mandou ela ir para a casa do pai, até o filho se tornar, né, um homem, para que, né, viesse, né, a estar com Tamar para cumprir a lei do levirato. Versículo 12, no correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tima,
ele e seu amigo Ira, o Adulamita. 13. E o comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tima, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. O filho de Judá já era homem e ele não ia dar esse filho para Tamar, né? Para suscitar um herdeiro do irmão. Ele não ia fazer isso. E olha o que essa mulher faz. Vendo Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela lhe concebeu dele. Olha só, então ela estava de posse do quê? Do selo, do cordão e do cajado. Não é isso? Estão entendendo essa história? Está dando para entender? Não? Não está dando? Quem é que não está entendendo? Né? Então, o que aconteceu? Como Judá não deu o filho mais novo para Tamar, como era a lei do levirato, ele não ia fazer isso, o que ela fez? Um dia ela soube que ele estava na cidade, o seu sogro, Judá, estava na cidade, e ela se vestiu de uma maneira e colocou um véu que ele não reconheceu. E teve relação com ela, porque ele pensou que ela fosse o quê? Uma prostituta. E ela falou assim, o que você vai me dar em troca? Tamar falou para ajudar. Aí ele falou assim, eu dou um cabrito. Mas até o cabrito chegar, ela falou assim, não, então deixa o teu cordão, o teu cajado e o teu selo comigo, depois eu te devolvo. Deu para entender agora? Tem alguma dúvida? Está tudo certo? Então tá. É porque é complicado a gente viver isso, né? Mas era a lei do levirato, e esse homem Judá estava querendo enganar essa mulher, porque ele não ia dar outro filho, o filho mais novo. E ela deu uma rasteira nele, porque, entende? E isso estava desagradando a Deus, porque é uma lei que Deus tinha colocado para que, né, houvesse um descendente, que essa mulher tivesse, né, heranças, que então ele estava descumprindo isso. Então, levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si 19, o véu, e tornou as vestes da sua viuvez. Aí ela tirou toda aquela roupa e foi embora. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Respondeu: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a ajudar, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. 24. Passados quase 3 meses, olha só, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Olha só, porque ela teria que esperar pelo irmão, né, o mais novo. Então o pessoal chega e falou: ela está grávida, passou 3 meses e ela adulterou. E Judá se enfurece com isso. Então, 25, em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Olha só, que situação desse homem.
Agora deu para entender. Por que ele não tinha como dizer que não era dele? Não tinha como. Reconheceu, 26, reconheceu Judá e disse: mais justas é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E ele reconheceu que ele tinha errado, porque ele não iria entregar o filho para ela, a intenção dele não era. Então ela fez isso, e ele reconheceu que ela era mais justa do que ele. Agora, deu para entender? Então, e nasceram os gêmeos, Pérez e Zera. Foram os 2 filhos de Tamar com Judá, Pérez e Zera. Por isso que nós lemos aqui, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, não é isso? Pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Deu para entender? Por isso é que é importante, gente, se você não tem esse conhecimento do que nós lemos agora, como é que você vai entender essa passagem? Então, não é passar, ler a Bíblia é um meditar. Não entendi, peraí, eu tenho que procurar como é que é isso aqui, deixa eu voltar lá atrás, né? Ah, essa palavra, eu não conheço essa palavra, o que a gente estava falando ainda agora? Eu vou para o dicionário. Que palavra é essa? Não, mas eu vou atropelando e vou lendo e não vou entendendo e vou achando que eu li a Bíblia. Realmente eu li a Bíblia, mas não meditei em nada do que ela fala para mim. Então, a importância de ler, de pesquisar, falou isso, eu quero saber quem é Pérez, quem é Tamar, eu quero saber quem é, né, Judá. Então, vamos prosseguir. Ruth dá a luz a Obed. Então, você vê que a mesma coisa que aconteceu com Tamar, aconteceu com Ruth também, né? Mas só que no caso de Tamar foi muito mais complicado, né? A vida dela, mas não deixou de haver descendentes na tribo de Judá. Por causa disso. Ruth dá a luz a Obed, Ruth 4, de 13 a 22. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, na história de Ruth, nós podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha de pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos. Ruth era uma pessoa improvável, não era da tribo de Judá, era uma moabita, né? E, de repente, Deus usa essa mulher para cumprir um propósito dele. 14. Então, as mulheres disseram a Noemi, a sogra dela: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, olha só, presta atenção nisso, ele será resgatador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha o relacionamento entre essa nora e essa sogra, que coisa mais linda, né? Então, o casamento de Boaz com Ruth e o nascimento de um filho foram uma verdadeira bênção para Noemi, não foi? Como é que ela chegou lá na cidade arrasada, dizendo: eu sou amargurada, eu sou uma mulher amargurada, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, né? As suas noras não tiveram nem filhos também, então chegou lá muito amargurada, e de repente, olha só, e essa criança que nasceu, né, de Boaz e Ruth, o que faria? Preservaria o nome do antigo marido, né, de Ruth, Malom, que era o filho de Noemi. Olha que presente que Deus dá para essa mulher, no final, já no final da vida, né, no final da... Meu Deus, então a seu tempo Deus abençoou grandemente Noemi e Ruth. Gente, é a seu tempo. É no tempo de Deus, não adianta a gente querer atropelar. É no tempo de Deus. Eu queria, assim, não precisa abrir não, um salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que passou por lutas. Nós vemos, quando você lê o salmo de Davi, você vê o homem que passou por lutas tremendas, né? O inimigo ali perseguindo, quantas coisas aconteceram na vida desse homem. Então,
o Salmo de Davi, nós vamos ler o versículo 5 e Salmo 30, nós vamos ler o 5 e o 11 e o 12. Olha o que fala, que tem a ver tudo com a vida dessas duas mulheres, nós que acompanhamos essa jornada, né, desde o primeiro capítulo, e são 4 capítulos, né, desse livro de Ruth, mas parece que são muitos capítulos, porque o que nós aprendemos aqui esses dias é uma coisa tremenda. Então, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quantas coisas você já passou, eu já passei, que parece que é uma coisa que não tem fim, que não vai acabar nunca. Então, essa palavra fala que ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã, que está em Salmo 35. Agora nós vamos para Salmo 30, 11. Convertestes o meu pranto em folguedos, tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu Deus meu, graças te darei para sempre. Então tem esse momento de dor, um momento de tristeza, uma noite de tristeza, mas a alegria vem pela manhã. É nesse tempo que Deus age na nossa vida, né? Versículo 16, Noemi tomou o menino, voltando lá para Ruth 4. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço. Alguém sabe o que é regaço? Exatamente. No colo. Muitas pessoas não sabiam. Então, se eu não sei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no dicionário para poder entender. No regaço parece que é na água, né? No rego, não é, mas o regaço é no colo, gente. Então, é assim que se lê a Bíblia. Glória a Deus. Não é, nós não usamos, não é uma palavra corriqueira que a gente usa todo dia. Então, do regaço, você pensa que é um rego, alguma coisa, água, né, que botou não botou no colo. Então, e entrou a cuidar dele, colocou esse menino no colo e começou a cuidar de Boaz, né, Noemi. 17, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, a amargura de Noemi se transforma em quê? Em alegria. O seu neto se tornaria avô do rei Davi. Olha que honra para essa mulher. Obed, né? Avô do rei Davi, pai de Jessé. Gente, isso é muito lindo. Sabe, quem viu a história desde o início, quem conhece, vai ver o poder de Deus aqui o tempo todo, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Então, versículo 18, são estas, pois, as gerações de Pérez. Olha só, lembra de Pérez, né, que nasceu de Tamar e de Judá. Ele é citado aqui de novo. Versículo 18, são essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Amazon, Mazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, a partir de Pérez, que era para não existir esse menino, olha só, Deus não deixou que ficasse sem descendente, né? Então, não foi mencionado o nome do parente. Alguém viu o nome daquele fulano aqui? Não foi mencionado o nome do parente mais chegado que falou que seu casamento com a Moabita colocaria o quê? Sua herança em risco. Esse homem caiu em esquecimento, não quis cumprir aquilo que era determinado por Deus para ele cumprir, ele não quis. É o fulano, é uma pessoa que não tem nem nome na palavra, enquanto Boaz está sendo citado aqui, né? Ficou registrado na história de Israel, e que o nosso nome possa ser registrado nessa terra, que quando nós morrermos, né, nós possamos deixar um legado, né? Não é herança de dinheiro, não estou falando isso, mas essa herança, né? Que nós possamos ser lembrados pelas pessoas de ter sido pessoas que servimos a Deus, que fizemos a obra do Senhor, né? Então, e esta genealogia chega até Jesus, como vemos em Mateus 1, de 1 a 17, depois vocês leem, né? Depois de Davi, tanto é quando fala assim,
que Jesus, o leão da tribo de Judá, porque ele é descendente dessa tribo que ocorreu todas essas coisas, né, que nós lemos hoje. Então, para as pessoas que não têm fé em Deus, a história de Ruth poderia ser vista apenas como uma história de uma viúva de sorte. Poxa, que mulher de sorte! Chegou de Moabe, sabe? Nessa condição, com Noemi, de repente, que mulher de sorte. Mas Ruth não teve sorte, ela tinha sobre a sua vida as mãos de Deus. Ela buscou esse refúgio. Lembra que ela buscou o refúgio em Deus? Ela falou, não, eu quero seguir esse Deus de Noemi. Então, as coisas boas que acontecem conosco não resultam de sorte na nossa vida. Se você é de Deus, aquilo que resulta não é sorte, mas é a mão poderosa e soberana de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. É reconhecer que todas as coisas vêm de Deus, não é da força do meu braço, eu consegui pela minha inteligência, não, eu consegui porque eu estudei muito, eu trabalhei muito, não, lógico que a gente tem que fazer tudo isso. Ruth fez isso o tempo todo, trabalhou, correu atrás, mas a bênção maior, quem proporcionou a ela esse encontro, esse homem, esse filho, foi Deus. Porque jamais ela imaginava isso. Então, assim como Noemi e Ruth não tinham noção do propósito que Deus tinha para as suas vidas, nós também não temos essa dimensão do que Deus tem preparado para nós. Alguns anos atrás, né, eu não tinha dimensão de estar aqui jamais, sabe? Não tinha dimensão, né? Não tinha dimensão do que era ser uma pessoa convertida, uma pessoa que, né, que é cuidada. Hoje nós somos cuidados por Deus, como Ruth é cuidada, como Noemi foi cuidada, como Ruth foi cuidado. Então, para fechar, nós vamos ler, não precisa abrir não, 1 Coríntios 2,9, que fala assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, qual a condição? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar esse Deus maravilhoso. Muitas vezes nós cobramos dele tantas coisas, mas será que nós estamos verdadeiramente amando a Deus em primeiro lugar na nossa vida? Né? Então, o que a gente aprende com esse livro que fechou agora, nessa manhã? Mesmo que as dificuldades sejam grandes, nunca devemos perder a esperança, nunca, nunca, pois Deus pode mudar completamente o curso da nossa história. Pode ser hoje, né? Pode ser essa semana ainda, pode ser esse mês ainda. Então, é confiar no Senhor e esperar pela providência que Deus tem para a nossa vida, né? E a seu tempo, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele tem escrito a nosso respeito, já determinarmos. Isso se nós deixarmos Ele fazer na nossa vida, né? Então, é confiar nesse Deus maravilhoso. Quando vier um problema, lembrar desse livro de Ruth, lembrar como chegar essas mulheres, né, de Moabe, e aonde, né, Deus colocou num lugar de honra, tanto Ruth como Noemi, e até hoje nós podemos ver o nome de Ruth escrito aqui, o nome de Ruth escrito em Mateus também, citando o nome dessa mulher. Ela jamais pensou que Deus fosse fazer tantas coisas pela vida dela, ela só queria o quê? Mantimento, ela só queria o quê? O alimento diário, e Deus deu muito mais para ela. Um marido confiável. É muito bom a gente ter um marido, né? Que a gente possa confiar. Então, que essa manhã, que esse livro, olha, leia em casa, são só 4 capítulos, porque eu sei que quando você lê, o Espírito Santo vai te ensinar muito mais do que tudo que foi falado aqui. Amém? E para você que está em casa também, que Deus abençoe a tua vida, abençoe cada pessoa que chegou aqui. O Alan que está assistindo, que Deus abençoe o Fausto, que Deus abençoe o Tuninho, a Vitória, o Roberto, a Aline, o Dalson, a Angélica, o Júnior, o Valdemir, Rosângela, Nelson, Silvio Cruz, Luciene, Daniele de Oliveira, Isa Cardoso, Luciene Gomes, Rosemary Dávila, Michele Lima,
e Ana Camargo. Que Deus abençoe a vida de vocês e essa palavra tenha ficado no nosso coração como semente na nossa vida, que a gente não venha esquecer todos os ensinamentos que nós adquirimos através desse livro de Ruth. Amém? Que Deus abençoe esse nosso dia em nome de Jesus.